Seu mapa, sua vida. Hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais reveladores da numerologia quando o assunto é momento de vida. O ano pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal Numeria BR. Se você gosta de autoconhecimento, numerologia e conteúdos que ajudam a entender por que certos períodos da vida parecem pedir recomeço, enquanto outros pedem pausa, estrutura ou encerramento, fica comigo até o final, porque este episódio pode te ajudar a enxergar com muito mais clareza a fase que você está vivendo agora. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre a sua essência, sobre o número de destino e sobre a vibração do nome. Hoje, nós vamos olhar para uma outra dimensão do mapa. O tempo. Porque não basta entender apenas quem você é. Também é importante entender em que tipo de ciclo você está. E isso muda muito a forma de interpretar o presente. Seu mapa, sua vida. E a pergunta que abre este episódio é muito importante. Será que o ano que você está vivendo está tentando te mostrar alguma coisa? E você ainda não percebeu? Pense nisso por um instante. Talvez você esteja em uma fase em que tudo parece pedir recomeço. Talvez esteja em um momento de organizar a vida. Talvez esteja vivendo um período de mudanças inesperadas. Talvez esteja sentindo mais cobrança, mais encerramentos ou mais necessidade de introspecção. Muitas pessoas vivem essas fases sem entender o que está acontecendo. Elas só sentem que o clima mudou. Sentem que a energia está diferente. Sentem que aquilo que antes fluía agora trava. Ou que, de repente, a vida começou a empurrar para uma direção nova. Na numerologia, isso pode ter uma explicação muito interessante. Cada ano da sua vida carrega uma vibração específica. E essa vibração influencia os temas, aprendizados e movimentos mais fortes daquele período. Esse é o ano pessoal. Seu mapa, sua vida. O ano pessoal é um ciclo numerológico que mostra a energia predominante de um determinado ano na sua vida. Em outras palavras, ele ajuda a entender qual é o tema central do momento que você está atravessando. Isso não significa que tudo vai acontecer de forma mecânica ou previsível. Mas significa que existe uma tendência energética mais forte atuando naquele ciclo. Essa tendência pode favorecer inícios, organização, expansão, trabalho intenso, mudanças, responsabilidades afetivas, introspecção, realização ou encerramentos. E quando você entende isso, você para de olhar para o ano apenas como uma sequência de meses. Você começa a perceber que existem fases com propósitos diferentes. Alguns anos são mais voltados a plantar, outros a construir, outros a mudar, outros a colher, outros a concluir. Ou seja, o ano pessoal ajuda você a interpretar o tipo de movimento que a vida está enfatizando agora. Seu mapa, sua vida. Entender o seu ano pessoal muda muito a forma como você lida com o presente. Porque um dos maiores sofrimentos humanos acontece quando a pessoa tenta viver um ciclo da forma errada. Por exemplo, imagine alguém em um período que pede encerramento, limpeza e desapego, tentando forçar expansão a qualquer custo. Ou alguém em um ano que pede estrutura, disciplina e consistência, tentando viver como se fosse tempo de improviso e dispersão. Ou ainda uma pessoa em um ciclo de introspecção, mas se cobrando para ter respostas imediatas, visibilidade constante e resultados externos acelerados. Quando a pessoa não entende o ciclo, ela tende a lutar contra a energia do momento. E isso gera desgaste. Mas quando ela compreende a lógica da fase, ela começa a cooperar com o tempo. Ela ajusta a expectativa, ajusta a decisão, ajusta ritmo e passa a extrair mais aprendizado e mais resultado daquele período. Não porque a vida fica perfeita, mas porque ela deixa de remar contra uma corrente que já estava apontando uma direção. Seu mapa, sua vida. Uma das coisas mais interessantes sobre o ano pessoal é que ele não atua apenas no plano externo.
ele influencia tanto acontecimentos quanto estados internos. Ou seja, às vezes, o ciclo muda primeiro dentro de você. Muda o tipo de pergunta que você começa a fazer. Muda o tipo de incômodo que começa a crescer. Muda o que você tolera. Muda o que perde sentido. Muda a urgência que certas decisões passam a ter. Em outros casos, a mudança vem de fora. Uma oportunidade surge. Um encerramento acontece. Uma relação se transforma. Um projeto pede reestruturação. Uma crise obriga a amadurecimento. Uma fase de recolhimento aparece. Por isso, entender o ano pessoal é tão valioso. Porque ele ajuda você a ler tanto o que está acontecendo fora, quanto o que está despertando dentro. E muitas vezes, o que parece confusão é apenas transição de ciclo. Seu mapa, sua vida. Vamos imaginar uma pessoa que entra em um ano de recomeço. De repente, ela começa a sentir vontade de iniciar coisas novas. Tem desejo de se reposicionar. Sente que algumas situações antigas não servem mais. A vida começa a empurrar para atitude, decisão e movimento. Se ela entende o ciclo, ela percebe. Este não é um tempo de ficar presa ao passado. Este é um tempo de abrir caminho. Mas se ela não entende isso, pode resistir. Pode insistir em manter o que já acabou. Pode adiar decisões importantes. Pode ter medo de começar. Pode se sentir desconfortável com a pressão de mudança. E então o ano parece turbulento. Não porque ele seja ruim, mas porque ele está pedindo coragem. E a pessoa ainda está tentando permanecer onde já não cabe. Nesse caso, o ciclo não veio para punir. Veio para iniciar. Seu mapa, sua vida. Agora imagine alguém em um ciclo que pede organização, estrutura e construção. Esse tipo de fase costuma exigir disciplina. Pede constância. Pede mais atenção aos detalhes. Pede responsabilidade e base. Muitas vezes não é um ano emocionante. Não é aquele período de grande euforia. Mas pode ser um dos mais importantes para consolidar algo real. Se a pessoa entende isso, ela para de desprezar a rotina. Ela percebe que esse é o momento de colocar ordem, criar base, organizar finanças, ajustar hábitos, construir com paciência. Mas se ela não entende, pode achar que a vida travou. Pode sentir que nada anda rápido o bastante. Pode buscar atalhos. Pode abandonar processos importantes por impaciência. Só que, nesse tipo de ciclo, o crescimento costuma vir pela consistência. E quando a pessoa respeita isso, ela colhe frutos muito mais sólidos depois. Seu mapa, sua vida. Pense agora em alguém que entra em um ciclo de encerramento. Esse costuma ser um dos mais difíceis de interpretar. Porque muitas vezes ele traz desapego, fechamentos, mudanças de percepção, limpezas emocionais, finalizações necessárias. Aquilo que já não tem sentido começa a enfraquecer. Certas relações podem se transformar. Alguns projetos se concluem. Algumas fases chegam ao fim. Se a pessoa entende o ciclo, ela percebe. Este não é um ano de segurar tudo. Este é um ano de liberar o que já cumpriu sua função. Mas se ela não entende, pode viver esse processo com muito mais sofrimento. Pode tentar manter o que já terminou energeticamente. Pode confundir encerramento com fracasso. Pode resistir ao desapego. Pode sentir que está perdendo, quando na verdade está sendo preparada para um novo começo. Nesse tipo de fase, a vida não está apenas tirando. Muitas vezes, ela está limpando espaço. Seu mapa, sua vida. Um erro muito comum é esperar que todos os anos da vida tenham a mesma energia. Mas não tem. E nem deveriam ter. A vida funciona em ciclos. A natureza funciona em ciclos. O corpo funciona em ciclos. As emoções funcionam em ciclos. E o seu processo também.
Você não foi feito para viver o tempo inteiro no mesmo ritmo, com a mesma produtividade, com a mesma clareza ou com o mesmo tipo de desafio. Há anos que pedem ação. Há anos que pedem construção. Há anos que pedem movimento. Há anos que pedem recolhimento. Há anos que pedem colheita. E há anos que pedem encerramento. Quando você tenta exigir de si a mesma performance em todos os momentos, você entra em conflito com a própria realidade do tempo. Mas quando entende o ciclo, você ganha maturidade para viver cada fase com mais inteligência. Isso reduz culpa, reduz ansiedade e aumenta a consciência. Seu mapa, sua vida. Esse ponto também é fundamental. O ano pessoal não decide por você. Ele não tira seu livre-arbítrio. Ele não impõe um roteiro fechado. Ele não obriga acontecimentos. O que ele faz é mostrar a tendência energética predominante do período. Ou seja, ele indica a qualidade do tempo. E isso já é muito valioso. Porque quando você entende a qualidade do tempo, você faz escolhas mais alinhadas. Você consegue perceber quando é hora de iniciar, quando é hora de estruturar, quando é hora de mudar, quando é hora de recolher e quando é hora de encerrar. O ciclo não manda em você, mas ele mostra o tipo de lição que o momento favorece. E quando você respeita isso, a travessia costuma se tornar mais consciente. Seu mapa, sua vida. Talvez você esteja vivendo um ano que parece estranho. Talvez esteja sentindo um chamado interno que ainda não consegue explicar. Talvez esteja cansado de insistir em algo que perdeu força. Talvez sinta que precisa recomeçar, mas ainda não encontrou coragem. Talvez esteja em um período de mais silêncio, mais revisão, mais recolhimento. Talvez esteja sendo empurrado para organizar a vida de um jeito que antes adiava. Se isso está acontecendo, talvez não seja apenas confusão. Talvez o seu ciclo esteja tentando te mostrar o tipo de movimento que este momento pede. E essa percepção pode ser profundamente libertadora. Porque quando você entende que cada fase tem uma função, você para de se tratar como se estivesse falhando o tempo todo. Você começa a perceber que às vezes o que parece lentidão é maturação. Que o que parece perda é encerramento necessário. Que o que parece incômodo é convite de mudança. Que o que parece pausa é preparação. E isso muda a forma como você conversa com a própria vida. Seu mapa, sua vida. Hoje nós falamos sobre o ano pessoal e sobre como a numerologia pode ajudar você a entender o tipo de ciclo que está vivendo agora. Mas existe um próximo passo muito importante nessa jornada. Porque além de entender a fase do presente, também é essencial reconhecer os talentos e potenciais que já existem dentro de você. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos explorar os talentos escondidos que os seus números podem revelar, e como certas forças internas podem estar adormecidas, subutilizadas ou até bloqueadas por falta de consciência. Se o ano pessoal ajuda você a entender o momento, o próximo vídeo vai te ajudar a entender o potencial. E essa combinação é poderosa. Seu mapa, sua vida. O ano pessoal pode ser uma das ferramentas mais esclarecedoras da numerologia quando o assunto é interpretar o presente. Porque ele ajuda você a perceber que nem todo ano foi feito para a mesma coisa. Cada fase carrega uma vibração. Cada ciclo traz um foco. Cada período favorece um tipo de aprendizado. Quando você entende isso, o presente deixa de parecer apenas confuso e começa a revelar propósito. E a partir desse ponto, você ganha algo muito importante. Mais clareza para decidir, mais paciência para viver o processo, e mais consciência para cooperar com o tempo em vez de lutar contra ele. Seu mapa, sua vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Como você sente o momento que está vivendo hoje? Parece um tempo de recomeço? De construção? De mudança? De recolhimento? Ou de encerramento?
Me conta aqui nos comentários, porque essa resposta pode dizer muito sobre a fase que a sua vida está atravessando. Se este vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal Numeria BR, ative o sininho e compartilhe com alguém que também está tentando entender melhor o próprio momento de vida. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre os talentos escondidos que os seus números podem revelar, e talvez você descubra forças dentro de si que ainda não percebeu por completo. Até breve!